Muito bom dia a todos. Bom dia. Hoje muito bom a gente estar aqui juntos, sempre a gente precisa se congratular por isso, pelas boas decisões, a certeza que está fazendo aquilo que é mais importante para esse momento das nossas vidas. Tanta coisa que parece importante e na hora, às vezes precisa demorar muito para a gente perceber que aquilo que a gente achava importante não tem importância nenhuma. Às vezes só à beira da morte que a gente vai dar valor para as coisas que tem, mas aí, meu amigo, né? Às vezes só depois, só quando entra no mundo espiritual, aí é só lamentar. Se a gente tem essa oportunidade para olhar para que rumo a gente está indo agora, tanto melhor, né? Ah, mas que oportunidade é essa? Ih, meu amigo, tem tantas, todos os dias são dadas. A casa de oração, de qualquer denominação, ela é só mais uma oportunidade. E ela tem que ir muito além de ser um bom religioso, uma boa pessoa, um bom crente, aquela pessoa que é fiel, que cumpre os rituais. O grande ritual da vida é do portão para fora. É ali que a coisa mostra, é ali que você mostra quem é, né? Então hoje a gente vai usar algumas figuras para pensar sobre a nossa atitude, sobre como a gente tem enfrentado a vida. Eu lembro que eu trabalhava há muito tempo atrás na Prefeitura de Santos, quando a Prefeitura começou a trabalhar a questão da balneabilidade das praias. Talvez alguns de vocês lembrem disso. Teve um grande avanço. A maioria das aferições do órgão ambiental apuravam que as praias estavam poluídas. A praia limpa é uma fonte de renda para uma cidade turística e começou-se a levantar a questão e tentar melhorar. Eles viram algumas fontes de poluição, mas, para surpresa de muitos, mesmo depois de controlar aquelas fontes de poluição, a quantidade de coliformes fecais na água era muito alta. Coliformes fecais, cocô mesmo, né? E eles falaram, como é que pode ser isso? E aí eles foram percorrendo os canais de Santos e perceberam que alguns dos canos que desaguavam dentro dos canais tinham um aspecto muito ruim. E não deveria ter, porque as águas que caem nos canais são águas de coleta de águas fluviais, água da chuva. Como assim? Eles perceberam que tinha o quê? Esgoto. Esgoto em ligações clandestinas dos canais. E eles foram perceber que grande parte dos esgotos era dos prédios da orla. Ah, para um pouco, pera, não deu para entender direito. A pessoa junta o seu dinheirinho ou o seu dinheirão, tanto faz, compra um prédio à beira do mar. Por quê? De 1000 alternativas, é porque ele gosta do mar. Gosta do mar, acha o mar uma paisagem interessante, lhe atrai, lhe interessa banhar-se no mar. Ah, é? Aí a pessoa liga o seu cocô no mar onde ele vai se banhar. Porque ele gosta de cocô, porque ele acha bacana o cocô e gosta de tomar. Qual é a lógica disso? A gente se espanta com essas coisas. São essas coisas da vida que devem fazer a gente se espantar. Mas não se espantar com os outros e falar assim, ai que povo. A gente adora falar isso, né? Quando vê as coisas erradas, a gente fala, ai que povo. Começa a falar mal do brasileiro. Dá vontade de... Qual a sua nacionalidade? Né?
Porque isso acontece em todo lugar, né? Nessas épocas de calor, a gente gosta tanto de uma água gelada. Cheguei em casa e a garrafa d'água está lá, sequinha na geladeira. Muitos de nós hoje estávamos encarnados certamente nos últimos 5 séculos, não é verdade? Nos últimos 5 séculos a gente também estava encarnado, quando começou-se a produzir muitas embalagens plásticas, que estima-se, não sabe-se, mas estima-se que demorem 5 séculos para se incorporarem ao meio ambiente. Então, vamos lá. Há 500 anos atrás, começou-se a fazer a pesquisa, mas há 100 anos atrás já se tinha uma grande quantidade de embalagens plásticas e talvez muitos de nós estivéssemos produzindo lixo plástico. E agora a gente reencarna para ser herdeiro de que mundo? Que mundo eu vou? Eu vou para Marte, eu vou para a Lua. Que mundo é esse que a gente encheu de plástico? É o nosso. Ou seja, estamos tomando banho no mar de cocô, estamos tomando banho no mar de plástico e é essa herança que nós deixaremos para os nossos filhos. Não é isso? É bacana isso. Anais filhos, netos e bisnetos, porque em 500 anos dá para ter muita geração. Tataranetos. O que é isso? Que herança é essa? Que postura é essa? No aspecto espiritual, isso é ainda mais drástico. Por quê? Porque os equívocos que nós cometemos, eles não desaparecem. Assim como o lixo que a gente coloca na rua não some, não desaparece, só porque o cheiro leva, não quer dizer que ele sumiu. Ele continua no mesmo planeta. Assim como o lixo material não desaparece, os nossos erros, as nossas desarmonias espirituais, elas ficam todas conosco. Todas. Aonde que elas ficam? Elas ficam impressas no nosso corpo espiritual. Isso é uma revelação da máxima importância dentro do Espiritismo. Estude o perispírito, que é o nome que o corpo espiritual assumiu dentro do Espiritismo. Mas o nome pouco importa, porque você vai ter psicossoma, vai ter corpo espiritual, como Paulo falou na 2 aos Coríntios. Você pega a 2 aos Coríntios, parece que Paulo é espírita. Não é possível, né? Porque saiu, o Espiritismo veio 18 séculos depois de Paulo. Corpo espiritual, psicossoma, tanto faz. O que interessa é que é um corpo semimaterial e que é extremamente suscetível, plástico, extremamente influenciado pela nossa mente. Tanto é que no mundo espiritual, quando alguns de nós somos chamados para ampliar nossa compreensão, por exemplo, a gente vai se encontrar com uma pessoa, com um espírito que a gente tem se gladiado há muito tempo, e vai ser amanhã, o nosso protetor vem e nos coloca um filme para mostrar que aquela raiva que você vai sentir da pessoa, ela deve ficar muito alerta, porque em outras vidas ela lhe prejudicou sim, mas você também a prejudicou. E aí você, quando encontrar, você vai ter um incômodo com ela, mas você vai falar, peraí, eu tenho que me livrar dessa situação, eu tenho que me limpar, eu tenho que virar a página. Para com esse negócio de numa vida eu prejudicar, na outra eu ser prejudicado, numa eu prejudicar, na outra eu ser prejudicado. Quando vai acabar isso? Aí, diante dessa postura, você encontra o seu inimigo de muitas vidas, mas com uma outra postura. Pois algumas vezes que as pessoas, que os espíritos são levados em desdobramento durante o sono para tratamentos de regressão de vidas passadas, sabe o que acontece com o corpo espiritual? Então eu volto para uma vida onde eu fui mulher, japonesa, negra, qualquer coisa assim, e na volta da minha rememoração de outras vidas eu volto negra, japonesa, ou com o corpo espiritual que eu possuía naquela época. Por que isso acontece?
Por que o meu corpo espiritual, que ao desdobrar-se é exatamente como eu sou aqui, depois de uma regressão, ele vem com a aparência de outras vidas? Por que vocês acham disso? Porque a mente comanda a forma do nosso corpo espiritual. Se isso acontece com uma mera lembrança, imagina com um erro, uma coisa grave. Não é à toa que o suicida, depois do mundo de falecer, ele é tratado nas suas feridas, nas suas vias respiratórias, se ele ingeriu veneno, no seu corpo perispiritual, se ele esfacelou o seu corpo se atirando do alto de um prédio. Ele é tratado, é recomposto o seu corpo, mas a cada vez que ele lembra do ato extremo dele, e ele vai lembrar muitas vezes, porque não é uma coisa assim, fui ao shopping e não tinha luz vermelha, resolvi comprar um azul. Quando a pessoa se mata, é um impacto. Filme de terror não marca a gente? Então, essa pessoa, depois que lembra do seu ato extremo, os sintomas todos voltam. Mas ele não estava bem? Por que voltou? Voltando para a mente, volta para o corpo espiritual. É extremamente importante nós entendermos isso. Cada ato desarmônico que a gente comete fica impresso no nosso corpo espiritual. E é por isso que na reencarnação você fica doente. É daí que surgem as doenças que não têm origem nessa vida. Então vamos lá. Tem doença que tem origem nessa vida. Meu pai teve AVC no final da vida dele e fumou desde os 13 anos de idade. Certo? Ficar só especulando o que aconteceu em outras vidas é ocioso. Mas tudo que você tem de doença e que não teve origem evidentemente nessa vida, como as doenças congênitas, por exemplo, aí fica claro que veio de outras vidas, é porque a desarmonia que a pessoa viveu numa outra vida ficou impressa no seu corpo espiritual. E como o corpo espiritual é o molde que vai formar o corpo físico, o corpo espiritual é o molde que vai formar o corpo físico. Ele transmite ao corpo físico todas as suas deformidades, as suas desarmonias, parecido com uma forma de bolo. Imprime a massa do bolo no seu formato. Se você quer fazer um bolo redondo e só tem forma quadrada, talvez você tenha que cortar o bolo depois, mas no geral, no forno é impossível que saia um bolo redondo e uma forma quadrada. E é assim que o nosso corpo físico vai recebendo o formato, as desarmonias de uma outra vida. É assim que Deus nos pune. Pois é. Isso vem da nossa cultura religiosa. A gente acha que Deus é um condutor de cavalos que conduz o seu rebanho com base no chicote. Saiu o cavalo de lado, ele pá, saiu o outro, ele pá. Aquele Deus de amor que Jesus revelou não entrou na nossa alma. A gente está no tempo de Moisés ainda. Sodoma começou a ter pecado, raio, não sei o que, furacão, vulcão. Quantos furacões e trovões e terremotos você soube que aconteceram em Brasília? Quantos? Isso é um Deus da ira e da punição do Velho Testamento, que era como as pessoas conseguiam se entender. Elas conseguiam se entender assim. Se hoje os pais da terra, as mães da terra, já não têm como eixo principal da educação dos seus próprios filhos a punição física, não é isso mais, já foi. Hoje nós temos um repertório maior. Quando se chega num castigo físico, nunca é imoderado, nunca é uma violência, nunca é um espancamento, como já foi, e em algumas famílias ainda acontece. Como é que você pode atribuir um comportamento que nós mesmos já não temos a Deus?
Para concluir o quê? Deus é um pai pior do que nós mesmos. Deus é pior do que eu. Se Deus for pior do que nós, não tem mais saída. É suicídio coletivo. Que não tem mais o que esperar da vida. Porque Deus é pior do que nós. Se alguém chegou a essa conclusão, meu amigo, não tem para onde sair. Você colocou-se num mundo num beco sem saída. Mas não é verdade. O Deus é um Deus de amor. E quando esse Deus de amor olha para os seus filhinhos, olha para as criaturas dele, tão queridas, tão profundamente amadas, e vê as suas criancinhas sujas, o que um pai e uma mãe faz quando vê um filho de 3, 4 anos que já aprendeu a ir ao banheiro, mas que dá um acidente e faz nas calças? O que a gente faz? Dane-se, não é isso? Quero nem saber. Claro que não. Claro que não. Vai lá e limpa. Ué, vai lá e limpa, tentando limpar de um jeito que ele possa aprender. Se nós fazemos isso, e isso não é muito esforço, não requer prática nem habilidade, né? Qualquer mãe, qualquer pai vai fazer, pode ficar um pouco mais impaciente. De novo, menino, né? Mas vai fazer e vai limpar. É assim que Papai do Céu faz conosco. É por isso que nós esquecemos de outras vidas na reencarnação. Porque se nós trouxéssemos todas as nossas mágoas, as nossas raivas, nossos ódios de uma vida para outra, se a gente não consegue perdoar, Deus vai, suspende a nossa memória, joga do consciente para o subconsciente. Não é que a gente perdeu a memória, está lá dentro de nós, mas está no subconsciente. Por quê? Porque aí você volta para a Terra com uma disponibilidade maravilhosa para aprender e para amar aqueles que você odiava, para receber de novo as pessoas, para interagir, para mamar no teu inimigo. Mamar no teu inimigo, olha que coisa linda. Dar de mamar para o seu inimigo é uma coisa maravilhosa que a vida faz. E só a infância para fazer isso. Porque de um lado tem a necessidade da sobrevivência. Eu preciso mamar. Eu preciso mamar para sobreviver. Instintivamente eu vou me aproximar e abraçar meu inimigo. E de outro tem aquela coisinha linda, fofa, aquela luz na vida da gente, e você vai colher aquela criança. Gente, eu fiquei desmontado uma vez que eu vi uma criança linda, muito bem arrumadinha, bem penteadinha e sorrindo com uma foto em preto e branco. Por que eu fiquei desmontado ao ver essa criança linda, com a qual eu empatizei direto? Porque embaixo dessa foto estava escrito Adolf Hitler. Adolf Hitler já foi uma criança linda, porque a vida usa a beleza e a harmonia das crianças para fazer com que a gente as acolha, lhes dê amor, e o amor apaga a multidão dos pecados, conforme informou Jesus Cristo. É esse exercício de amor, é essa aproximação com aquele que errou, com o outro que errou também, porque não é assim, um errou e o outro, um é culpado e o outro é inocente. É assim, um errado com o outro errado. Sabe como é que é? Uma mão lava a outra. Para afiar uma faca, você afia duas. Porque a pessoa pergunta, tá, fulano é doente, mas e a família? A família. A maioria das coisas que a gente faz errado, quase tudo, a gente faz em turma. A gente não faz coisa sozinho. Você pensa que está fazendo sozinho. Quase tudo de errado que a gente faz em turma. Não é só guerra, não é só campanha eleitoral. Tudo que a gente faz, a gente está fazendo em parceria. Ninguém se mata sem uma influência espiritual. Ninguém assassina ninguém sem uma influência. Ninguém estupra ninguém. Ninguém corrompe ninguém. Ninguém faz nada de errado sem uma influência, pelo menos espiritual.
Mas na Lava Jato a gente percebe que aqui na Terra mesmo tem uma turmona, eles trabalham em turma. Eles trabalham em turma? Nós. E aí quem erra em turma, colhe em turma também. Ai, Maurício, assim se está fazendo com que a gente que está sofrendo agora vai saber que errou antes. Pois é, porque nós precisamos sair do coitadismo. Ninguém é vítima na Terra. Não há uma só vítima na Terra. Ah, não é possível. Eu, quando vejo notícia de pedofilia, eu fico com uma raiva do agressor e uma pena da criança, que aquilo me destrói. Isso acontece com vocês? Como é que pode ser? Deus estava de férias, licença-prêmio, TPM. O que aconteceu que deixou acontecer aquilo com a criança? O que foi? Como é que aquele bárbaro, aquele agressor foi fazer aquilo com aquela criança? E se eu falar para você que criança e agressor são o mesmo? Que a raiva que você tem do agressor é a mesma matriz do amor, da empatia que você tem com relação à criança que é vitimizada. Porque se uma pessoa, se um espírito vem e agride sexualmente crianças durante a vida, e Deus espera que ele se arrependa, Deus dá oportunidades para que ele se reconcilie e se transforme, e ele não aproveita, pode acontecer, não é automático, pode acontecer de logo no início da vida dele, na outra encarnação, o que acontece? Ele vem e é abusado. Em hipótese nenhuma, uma criança vai sofrer qualquer coisa na primeira infância, abusos, violências, doenças, sem razão nenhuma. É incompatível com a ideia de um Deus bom, justo e todo-poderoso. Ou existe um Deus bom, justo e todo-poderoso, ou então pode acontecer de uma criança ser injustiçada. Nenhuma criança foi injustiçada. A que passa fome na África não é injustiçada. As microcéfalas não são injustiçadas. As anencéfalas não são injustiçadas. Os abusados não são. Só a reencarnação nos pode reconciliar com Deus. O que cá entre nós é fundamental. Porque só pode existir um Deus bom, todo-poderoso e justo se tiver reencarnação. Ou então, como é que você vai falar? Fala para uma mãe que o filho foi abusado. Ah, foi a vontade de Deus. Como assim foi a vontade de Deus? Como foi? Que Deus é esse que tem vontade de ver uma criança ser abusada? Que Deus é esse? Não existe esse Deus. Isso não é da vontade de Deus, isso é o retorno da vontade dos homens. É o retorno dos nossos equívocos. E que só vieram até nós porque nós não aproveitamos outras chances. A vida sempre dá chances mais suaves da gente aprender. Tem histórias lindas a respeito disso. Eu gosto muito da história do fogo selvagem. Só os mais antigos vão lembrar. É praticamente uma doença que caiu, que não existe mais. Então, lá no meio do século passado, particularmente em Minas Gerais, pessoas começaram a se somar em alguns hospitais, e particularmente num certo hospital, com um sintoma terrível do pênfigo. Era uma modalidade de pênfigo, uma doença de pele, que dava às pessoas a certeza, era uma sensação clara de estar sendo queimados vivos. Ficavam completamente vermelhas e a sensação terrível, uma hipersensibilidade da pele, e fazia-se campanhas nacionais para arrecadar saquinho de leite. Todo mundo arrecadava saquinho de leite, porque eles faziam uma coberta para as pessoas e aquilo amenizava. Mas curava? Não curava. E tem a história linda da Dona Cida. Dona Cida era enfermeira de um desses hospitais, e o diretor do hospital fez as contas e falou assim: não, esse negócio do fogo selvagem está dando um prejuízo danado para a gente, porque o pessoal não tem alta.
o INPS, na época era INPS, não cobre as despesas aqui, então olha, aqui a conta não está batendo, então tem que mandar alta para esse pessoal, manda tudo para a rua. E a dona Cida, a enfermeira, falou, não, mandar para a rua como? Eles não podem pôr uma roupa em cima do corpo. Essas pessoas estão sofrendo muito. Ah, eu sei que estão sofrendo, mas não tem jeito, olha aqui, ó. Número, vai embora, não vai, vai embora, não vai. Quem que você acha que ganhou a discussão? Vai embora. Só que foi embora junto com a dona Cida. Foi todo mundo para a rua. E ela falou assim, eu vou com vocês, então foi demitida também. Perdeu o emprego e foi para a rua com um monte de pessoas, fantasma. Imagina a cena, fantasma na rua, porque um monte de gente com lençol assim. Um lençol sobre o corpo, não podia nem colocar aquela bata, andando na rua, todo vermelho. E a recepção entusiástica da cidade. Imagina a recepção da cidade sobre essa turma andando na rua. Todo mundo acolheu, todo mundo ajudou. Foi ou não foi? Foi tudo correto. Ela batendo de casa em casa, ninguém ajudava essa mulher. Ao contrário, limpava os portões, limpava os lugares por onde as pessoas passavam. No final do dia, ela levou para onde podia levar, que era para a sua casa. E o marido e os filhos receberam de braços abertos, né? Ah, que bom, que bacana, muito bacana, você teve uma ideia ótima, ficou sem emprego, tá com um nome sujo na cidade toda, ninguém quer nem conviver com você, nem falar com você, e ainda presta dentro de casa. Você tá louca, ou nós ou eles. E ela falou? Eles. E perdeu a família, perdeu o nome, perdeu o emprego. E depois acabou batendo em Chico Xavier, foi feita a campanha, as campanhas de... Bom, ela acabou adquirindo um terreno para construir o Hospital do Fogo Selvagem. Era rolo, era ilegal, o dinheiro foi todo por água abaixo, chamaram ela de ladra, e ela falou que estava desistindo de tudo. O Chico falou que se ela era ladra, ele era ladrão também, e vamos roubar junto. E foram de novo, e pegaram dinheiro de novo do pessoal, fizeram de novo, ergueram o hospital, ajudaram as pessoas. E Chico depois foi elucidar a história e soube por revelação espiritual que a dona Cida, aquela negra bondosa, bonita, dedicada, corajosa, foi chefe da Inquisição de um país da Europa. Sob as ordens terríveis dessa mulher, milhares de pessoas foram incineradas vivas, foram queimadas. E sob as ordens dela, centenas de pessoas, porque não falta oportunista nas situações, né? Se dá uma chance da pessoa fazer maldade, aparece um monte de gente sob as ordens dela, e ela dando cobertura a todo mundo. Estava destinado, porque ela também não aprendeu, passaram séculos e ela também não aprendeu, só que ela não aprendeu, mas ela foi amolecendo a casca, sabe como é que é? E aí apresentaram para ela a chance: escuta, tu quer vir para ajudar, tu quer vir para ampliar o teu coração, tu quer vir para se solidarizar e assumir a responsabilidade sobre aqueles teus comandados, e aí Chico não falou. O fato é que os comandados dela, mais teimosos ainda que ela, porque os que foram mais disponíveis já tinham superado o seu problema, aqueles mais teimosos que ficaram ali, aquelas centenas de teimosos que ficaram com ela, vieram para essa vida para ser queimados vivos pelo fogo selvagem. Ninguém queimou vivo aquelas pessoas, mas elas viveram a situação que elas impingiram para ver se saíam do seu egoísmo e conseguiam cumprir a receita de Jesus para o amor. E qual é a grande receita de amor de Jesus? Não é punição, é seguimento de uma receita de amor. Só tem um caminho para a gente aprender a amar: colocar-se no lugar do outro. Isso é a versão moderna da empatia, mas no dizer de Jesus é fazer ao outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Esse é o caminho do amor. Todo mundo trilha?
por boa vontade, todo mundo está disposto a se colocar no lugar do outro. Quando a gente não faz isso no espírito, a vida vai a gente e coloca na matéria. Aí você literalmente é colocado no lugar do outro. E foi isso que aconteceu com os mais teimosos funcionários seguidores da Dona Cida, da ex-Dona Cida, comandante da Inquisição na Europa. Ela tinha um enorme peso para ela. Ela não tinha só o enorme peso das vítimas, mas de todos eles estavam sobre os seus ombros. Era com ela. O negócio era com ela. E ela sofreu na pele dela, não o fogo selvagem, mas ela sofreu o que ela impingia às vítimas. O que as vítimas da Inquisição sofriam? Perdiam o nome social, perdiam a respeitabilidade social, perdiam família, perdiam patrimônio, perdiam emprego, perdiam tudo, porque eram hereges. Se vocês não conhecem, conheçam a história. Hereges. A pior coisa que podia acontecer naquela época da Europa era alguém ser chamado de herege. Perdia tudo. Emprego, nome, tudo. A família toda era destruída. Ela fez isso por algum tempo com muita gente. E ela recebeu parte do que ela fez também, mas ela teve a oportunidade de se limpar pelo amor, pelo serviço, e ela aceitou a consequência dos seus atos até a última gota, sem ser espírita. Chico foi ajudá-la, mas felizmente os melhores espíritas não olham religião, né? Ninguém busca aqui, eu vi fulano numa missa, ok, que bacana. Eu vi fulano numa igreja evangélica, que legal. Mas ele vai também na casa, tá ótimo, tá bom também, tá tudo bem. Vai tomar passe e depois vai lá pagar o dízimo? E daí? Compra a nossa rifinha de 5 reais e depois dá 200 lá no pastor. Não é o problema dele, o dinheiro dele. Não temos nada a ver com isso. Então, nós recolhemos sim as consequências dos nossos erros, mas não por uma ação de um Deus que tem um livro lá e que fala assim, Maurício. Não. Nós recolhemos as consequências dos nossos erros nos nossos próprios corpos. Os nossos corpos de hoje são manifestações dos nossos erros e acertos de outras vidas. E é assim que a gente veio, do jeito que a gente veio. Com as belezas, com as saúdes e com as doenças também. E é assim, vivendo bem essa vida de agora, aceitando os problemas que a vida nos traz e sem provocar outros, porque tem isso também. Muitos de nós gostam de resolver um problema causando outro. Então a pessoa tem uma dívida de 100, vai no banco, pega um empréstimo de 500 e sai rico. Opa, 500 reais aqui no bolso, estou rico. E sai gastando. Daqui a pouco vem a cobrança. Tem gente que faz dívida maior para pagar dívida menor e vai assim aumentando o problema. Não é assim. A gente precisa resolver o nosso passado, e resolver o nosso passado é com aceitação do que a vida lhe traz e você não pode mudar. E aquela oração é fantástica, né? E é com ela que a gente encerra esse nosso raciocínio, porque ela serve certamente para todos nós. Deus, me dá a coragem de enfrentar tudo que eu preciso enfrentar, tudo que eu não puder mudar. A paciência dá coragem para eu mudar tudo que eu puder mudar. Paciência para aceitar aquilo que eu não puder mudar. E sabedoria para estabelecer diferença. Muita coisa da nossa vida nós podemos mudar e precisamos fazer de tudo para mudar, mas o que a gente não pode mudar, a gente deve viver com paciência, com aceitação, com fé na bondade e na justiça de Deus. E assim, nós não só nos livraremos do passado de sombras, dos nossos erros, das nossas dívidas, como nos abriremos para um futuro de luz, que está só na nossa mão para ser aberto. Bom dia a todos.